Sim, nós temos a imprensa, ou pessoas que se dizem da imprensa, mas elas batem palmas para isso. A imprensa bate palmas para o avanço ditatorial do Brasil. Numa coletiva de imprensa no Salão Verde da Câmara dos Deputados, os deputados de direita lembram do inquérito interminável das fake news que fazem 5 anos, lembram das perseguições, censura aos conservadores e prisão injusta de Daniel Silveira. Entre os vários parlamentares que falaram estão Gustavo Gayer, que falou duro contra a imprensa, que bate palma pro avanço da ditadura no Brasil. Nesse vídeo também mostro as palavras de Marcel Van Hatten, Magno Malta, entre outros. Bom, boa tarde a todos. Repito que já foi dito e serei breve, não há o que comemorar. Senador Marinho, nosso líder da oposição no Senado da República, meu colega senador Girão, e quero fazer uma saudação especial ao meu colega deputado Eduardo Gayer, que junto com uma comitiva... Gustavo Gayer, desculpe, estou até já misturando os nomes, teve também Eduardo Bolsonaro conosco lá e Paulo Figueiredo, falando sobre os abusos que estão acontecendo no Brasil. E nós estivemos representando um grupo de parlamentares que não pôde estar acompanhado do líder da oposição. Deputado Carlos Jordi não pode sair do país porque ele foi retido o passaporte de uma forma inconstitucional e ilegal em virtude de um desses inquéritos. Faz poucos dias havia sido marcado o 10º aniversário da Operação Lava Jato. Operação que foi enterrada pelo inquérito dito das fake news, mas que na verdade é o inquérito do fim do mundo, da censura, o inquérito que deu aso a tantas outras perseguições que hoje vemos no Brasil. Perseguições essas que já atingem milhares de brasileiros. Perseguidos políticos por terem uma opinião diferente da opinião de quem está no governo e porque ousam fazer aquilo que cabe numa democracia, que é ser cético em relação a quem está no poder. O cidadão precisa desconfiar dos poderosos, e os poderosos, as autoridades, precisam respeitar a desconfiança do cidadão todos os dias e fazer valer a sua posição por meio de atos que sejam probos, legais e constitucionais. O que nós vemos é o exato oposto. Por isso, esses 5 anos em que nada há para celebrar, pelo menos é um marco em que nós no futuro poderemos dizer: senador Marinho, senador Magno Malta e todos os demais colegas que estão aqui, que não permanecemos silentes, apesar das ameaças, apesar da censura, das prisões, de tudo que se está impondo àqueles que ousam questionar, nós continuaremos questionando. Muito obrigado. Dando continuidade às palavras dos meus colegas que falaram tão eloquentemente, eu quero acrescentar algumas informações sobre a nossa viagem para os Estados Unidos recentemente, onde fomos delatar os crimes, as violações contra os direitos humanos que acontecem reiteradamente aqui no Brasil. E levamos documentos, uma fartura de documentos e evidências. O Marcel Van Hatten está aqui do meu lado para dizer se eu menti ou se eu fizer uma fake news, né, Van Hatten? Não me prenda, por favor. Levamos uma enxurrada de documentos mostrando que o Brasil não é mais uma democracia. Mostramos para jornalistas, para pessoas da direita, do centro e da esquerda. E uma pergunta que foi feita frequentemente é: e a imprensa não fala nada sobre isso? O que eles não conseguiam entender depois de ficar comprovado as violações aos direitos humanos, a perseguição política, a instrumentalização do Estado, da máquina estatal para censurar o povo brasileiro, para colocar na cadeia pessoas inocentes, a pergunta que eles mais faziam é: e a imprensa? A imprensa não fala nada? Eu faço uma pergunta para os senhores jornalistas. A Venezuela é uma democracia? Lá tem instituições. Na Venezuela tem Ministério Público, na Venezuela tem parlamento e na Venezuela tem uma Suprema Corte. Mas o mundo sabe que a Venezuela é uma ditadura. Sabe por quê? Porque foi um erro que eles cometeram. Um erro que o Hugo Chávez cometeu, que aqui a esquerda foi muito mais esperta. Lá, eles praticamente executaram a imprensa. Aqui, a esquerda cooptou a imprensa. Sequestrou a imprensa ideologicamente.
Então a minha resposta para essas pessoas é: sim, nós temos imprensa, ou pessoas que se dizem da imprensa, mas elas batem palmas para isso. A imprensa bate palmas para o avanço ditatorial do Brasil. Uma imprensa lixo, como essa daqui, que coordena basicamente tudo, que passa pano. A gasolina aumentou, saiba por que isso é bom, senador. As pessoas estão morrendo de dengue, mas saiba por que isso é bom. Que vergonha, que humilhação. Para terminar e para concluir, porque realmente é triste saber que se nós não revertermos a situação, os nossos filhos, os filhos dos senhores da imprensa vão viver numa ditadura. E na ditadura não tem amigo do rei. Todos que pensarem por conta própria serão executados, serão perseguidos. Mas nós vamos continuar. Já temos viagem praticamente marcada para o Parlamento Europeu, em Tribunal de Haia, e o mundo saberá, embora a imprensa daqui trabalhe ativamente para esconder, o mundo saberá que o Brasil é uma ditadura, que persegue a oposição, que não respeita direitos humanos e que a imprensa passa pano. Uma grande parte da imprensa, há bolsões de sanidade, mas uma grande parte da imprensa passa pano para isso. Isso é vergonhoso. Lembrando muito bem, o senador Girão, que esse inquérito começou quando esse Estado ditatorial foi para cima da imprensa. E a direita fascista foi defender o direito da revista Crozoé de relatar um fato do amigo do meu pai. Olha que interessante. A direita ditatorial, fascista, censura, foi quem foi para cima para defender o direito da imprensa de falar o que pensa, de reportar os fatos. E aí hoje eu fiquei sabendo que a Abrage vai entrar contra o STF, sabe por quê, deputado Van Hatten? Porque o STF decidiu que agora a imprensa poderá ser responsabilizada civilmente pelas falas de um entrevistado. E aí eu vejo zumbis ideológicos com crachá da imprensa batendo palma para isso. Então eu vou dizer a diferença entre Brasil e Venezuela. A Venezuela, eles executaram a imprensa. No Brasil, ela foi sequestrada ideologicamente. Obrigado. Hoje é um dia que nós nada temos a celebrar, como dizia o nosso líder Marinho. Muito pelo contrário, é um dia que temos que revelar a nossa inconformidade. E dizia Paulo, alguns não gostam, Paulo foi o intérprete da mente de Cristo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E nesse momento é para colocar a nossa indignação em nome da população brasileira. Um monstro que foi moldado pelo então ministro Toffoli, que nós esquecemos sempre de falar. Um inquérito que nasce com base no regimento interno da Casa, se algum ministro é ofendido dentro do âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ele cria um monstro e dá ao ministro Alexandre de Moraes para criar. Ele o alimenta, cria tentáculos e mais tentáculos, que fazem 5 anos. O que seria fake news, na verdade? O ministro Gilmar Mendes um dia disse, que o PT estabeleceu no Brasil uma cleptocracia. Isso é fake news? E depois, em seguida, ele diz ao ministro Barroso, quando chega lá, vá fechar seu escritório de advogado. Quem está mentindo? Seria uma fake news? O mesmo ministro diz, sem o Supremo não haveria Lula. Cadê a grande imprensa? Sem o Supremo, não teríamos alguns agentes políticos que estão desfrutando dos seus mandatos. Seria isso uma fake news? Não. Em Portugal, após 8 de janeiro, quando já se criava a narrativa de golpe, de golpistas, e com centenas de inocentes presos, ele disse, não podemos chamar isso de golpe, dando entrevista em Portugal. Porque, na verdade, foi uma baderna coletiva. E foi uma baderna. E que alguns infiltrados ou desavisados quebraram alguma coisa e ele disse, não houve tentativa de golpe porque não tinha ninguém para assumir. As palavras não são minhas, são dos ministros Gilmar Mendes. E a gente vai vendo descalabros ao longo do tempo. Veja um agora. O Nicolas agora vai virar réu a pedido do PGR porque chamou Lula de ladrão. O deputado Gilvan da Federal também, mas quem chamou ele de cleptocrata foi o ministro Gilmar Mendes.
Há um precedente aberto. Instalaram a cleptocracia. Então o cleptocrata está no poder. E agora os outros vão lá ser indiciados, ser ouvidos, porque falaram isso. Vem cá, se alguém ligado a Jair Bolsonaro fizesse no Twitter o que o deputado Lindbergh fez, ironizando que os processos de Bolsonaro estão na mão de Dino, será que está falando alguma coisa? A coisa está tão feia do ponto de vista econômico, dizia Marinho, eu não vou malhar em ferro frito, e muita gente para falar aqui, a destruição do país, porque nós já vivemos num regime comunista, né? Um regime muito pior, eu já entendo, do que o cubano até, do que o venezuelano até, porque nós brasileiros ainda temos gordura para queimar, porque esse país aqui é rico, mas nós estamos cercados já por um regime ditatorial, onde não há liberdade, tem jornalistas cerceados com contas derrubadas, contas onde ele tem alimento para a família, conta de banco. Tomaram o passaporte de jornalistas, jornalistas exilados, jornalistas perseguidos, parlamentares acuados, sem ter direito de exercer aquilo que o artigo 53 da Constituição lhes dá. Ora, nós temos Daniel Silveira que está preso. Tudo bem, é uma reflexão que nós temos que fazer, que a Câmara tem que fazer. Alexandre violou o artigo 53, mas quem votou para prender Daniel foi a Câmara. A minha Câmara de Deputados Estaduais, no meu Estado do Espírito Santo, a Assembleia Legislativa, hoje teremos alguns deputados aqui e temos alguns líderes aqui que vieram, vereadores, lideranças do meu Estado para acompanhar, porque o nosso líder Marinho entrou com um pedido de um voto de louvor que será votado hoje. A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, presidida pelo deputado Marcelo Santos, e que fez valer a Constituição quando na prisão do capitão Assunção e colocando ele em liberdade com base na Constituição brasileira. Então nós não temos nada a comemorar de um inquérito do final do mundo, que é o encontro do nada com coisa nenhuma. Que na verdade uma coisa é uma tara. Eles querem a carcaça de Bolsonaro, eles querem a carcaça dele. É como estão à espera que o urubu rei desça, vai lá, cutuque a carniça para que possa começar a destruição. Agora eu penso que o presidente Bolsonaro está muito tranquilo, porque se eu fosse elencar aqui nós todos, o que foi feito no governo Jair Bolsonaro, em qual Vossa Excelência foi ministro e tantos outros que aqui estão, e que estiveram na base dentro da pandemia, imagine Bolsonaro presidente agora, com essa dengue matando todo mundo, já era o genocida da dengue. Mas eu pergunto à velha imprensa, quem é o genocida da dengue? Quem é o genocida da dengue? Aí aparece a delação de 2 generais. Nenhuma vez eles falam em golpe. Quem fala em golpe é o texto da imprensa. Agora, para você decretar um estádio de sítio, precisa de muita coisa. Precisa de um membro da OAB, um membro do Senado, um membro do Legislativo aqui federal, um membro de uma casa, um membro de outra casa, para depois reunir, trazer para aqui para ser votado, para depois que isso seja executado. Tudo cortina de fumaça. Nós estamos no regime ditatorial, num regime onde não podemos mais falar, onde querem derrubar as redes sociais para nos calar definitivamente. O país está dividido, será? Porque uma parte do país eu vejo na rua, cadê a outra? Aí eu não posso duvidar de nada, porque aí eu vou para o inquérito. Aí eu não posso duvidar de um pedaço de lata desse tamanho, que tem um monte de número, que aí eu vou me bater dentro do inquérito. Me engana que eu gosto. Nós estamos aqui para revelar nossa inconformidade com esses 5 anos. 5 anos de sandice, de deboche com o povo brasileiro, de deboche com o ordenamento jurídico que já foi para as cucuia há muito tempo. E acho que o parlamento tem a sua hora de acordar, de levantar sua voz. O Senado, principalmente, que entre os 3 poderes é quem mais poder tem e que não deveria estar de cócoras nesse momento, sabe? Para que esse ativismo judicial imperasse de maneira que impera e nós estivéssemos aqui para poder fazer um velório de novo, depois de 5 anos de algo que foi inventado, foi criado, foi gestado. Por quem? Pela mesma pessoa que perdoou os bilhões dos acordos de leniência, daqueles que foram pegos e declararam que roubaram, devolveram o dinheiro, mas agora eles estão recebendo dinheiro de volta, mesmo tendo declarado,
pela caneta do ministro Toffoli. Isso não tem a ver com a casa, com o Supremo, com a instituição, não. Eu estou falando daquilo que eu não concordo, daquilo que eu vejo que está errado, mas só está certo o que eles falam. Se você fala algo aqui que não agrada, certamente haverá uma reflexão, haverá alguma coisa que vai respingar em você. É possível que essa nossa coletiva, no dia de amanhã ou depois de amanhã, alguma coisa sobrecaia sobre nós, simplesmente porque nós viemos aqui dizer aos deuses do Olimpo que eles estão errados. Peço que compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e que Deus abençoe nosso Brasil.